masculino. No Gênesis, Faraó mandou matar toda criança que nascesse do sexo masculino, deveria ser morta. Em Mateus, Herodes fez a mesma coisa. Todas as crianças do sexo masculino que nascessem. Hoje não é muito diferente. A tática mudou, mas hoje o assassinato é na identidade do homem. Hoje não se mata a criança quando nasce no sexo masculino. Hoje espera ela chegar na fase adolescência e diz: na verdade você está no corpo errado, você está na identidade errada. Eu estou feliz de ver tantos homens aqui, não porque é uma figura de muita beleza. Aliás, alguns aqui têm a lata um pouco deformada, embora o espírito seja renovado. Quero ver como é que vai ser a foto desse acampamento. Imagine todo mundo, não, na hora da foto, capricha no rosto, faça o maior rosto que você puder. Mas muito em breve, se as coisas continuarem como estão, homem vai ser um negócio para ser visitado, em exposição. Camarada que nasceu homem, permaneceu homem, não mudou de ideia, e eu louvo a Deus pela sua vida. Quem trouxe você aqui foi o Senhor. E por que eu quero falar com os líderes de homens? Porque eu estou aqui com uma pesquisa do instituto chamado Barna, é um instituto cristão americano. Eles trouxeram o seguinte: por que temos falhado em discipular os homens de forma eficiente? Olha a estratégia do inimigo. Eu vou ler para você antes de começar a pregar. Este estudo que foi feito agora em 2017 mostra que para cada 10 homens em média na igreja, cada 10, 9 terão filhos que abandonarão a igreja na fase da adolescência e da juventude. A cada 10 homens, 8 não encontrarão satisfação em sua vida profissional. A cada 10 homens, 6 pagarão a quantia mínima em cartão de crédito. E tem alguns que estão aqui que já fazem isso há muito tempo. A cada 10 homens, em 2018, dentro da igreja, 5 terão um problema sério com pornografia e 4 se divorciaram. Eu estou falando de crente, estou falando de homens dentro da igreja. A cada 10, 9 os filhos cresceram, criados na escola dominical, mas quando atingiram a fase adulta ou a fase da adolescência e juventude, não quiseram mais servir o Senhor. 8 trabalham num lugar que odeiam, não encontram alegria em trabalhar. 6 vivem numa situação financeira limite, pagando a quantia mínima do cartão. 5 problema sério com pornografia. 4 se divorciaram. Todos os 10 enfrentaram tremendas lutas para equilibrar trabalho e família. Quem aqui não tem essa luta? Quantos de nós temos arrumado tempo para brincar com o filho, para sair com a filha, para almoçar na mesa com a televisão e o celular desligado? A realidade é que a maioria dos nossos homens não tem uma vida devocional constante. Pouquíssimos têm pensado no que realmente significa amar suas esposas, como Cristo amou a igreja. Como consequência, os homens não têm pensado em preencher as necessidades de suas esposas e de seus filhos. A maioria dos homens não tem um plano de discipular os seus filhos na presença do Senhor. Você já parou para pensar na palavra discípulo? A palavra discípulo vem da palavra disciplina. A minha atividade profissional é professor. Eu sou coordenador de uma escola. O coordenador de uma escola, estava falando com a Alice, que estava vindo comigo. Coordenador é onde se explodem todas as bombas de uma escola, pastor Wilton. Advertência, suspensão, é tudo na coordenação. Alguns aqui frequentaram há um tempo atrás esse lugar. Essa semana eu peguei 2 armas de brinquedo na escola. 4 ameaças de menina batendo em menina, algumas delas filhos de crentes. Sabe qual é o maior problema da escola pública no Brasil hoje? O problema da escola é que muita gente acha que a escola tem que educar, e a escola não existe para educar, ela tangencia a educação. Meus alunos têm 16 e 17 anos. Se o aluno chega na escola com 16 anos e não sabe pedir licença, a culpa não é do professor, o erro foi dentro de casa. Se o aluno chega e não sabe respeitar a fila, não sabe respeitar os mais velhos, ei, eu quero perguntar a você aqui tem pastores. Eu vi o pastor Wagner aí, pastor Cristiano, pastor Nelson, dentre outros, pastor Wilton. Quero perguntar aos pastores aqui presentes: se uma pessoa se converte hoje, e só lê a Bíblia na igreja, só lê a Bíblia na hora do culto, quanto tempo ela vai levar para ser profunda na palavra?
Eu senti que o download não desceu completo. A pergunta é difícil, a resposta, mas eu vou repetir. Se o seu filho se converte hoje, e ele só lê a Bíblia na igreja porque não tem um pai que lê a Bíblia com ele em casa, que ora com ele em casa, que profetiza sobre ele em casa, quanto tempo? Pastor Cristiano, é possível alguém se profunda na palavra, você só lê a Bíblia na igreja? Cadê o pastor Mário? O pastor Mário. É possível, pastor Mário? Ei, assim como o papel de educar os meus filhos a respeitar os mais velhos, a pedir licença, a não pegar a coisa do outro, a não brigar, a respeitar a todos, é do pai e da mãe. Eu vim dizer uma coisa para os pais. Cadê os pais que estão aqui? Dê um brado de glória. A função de discipular o seu filho é sua. Verdade. Não espere da igreja aquilo que você não está fazendo em casa. Eu acho que já tem gente que vai sair daqui daqui a pouco, mas tudo bem. O maior presente que Deus pode dar ao homem é uma família, é um filho e uma filha. A pergunta é: se o papel do pai é discipular, deixa eu te perguntar, se o teu filho ou tua filha for teu discípulo, ele vai para o céu? Se o teu filho ou tua filha for teu discípulo, orar o que você ora, ler a Bíblia o que você lê, ir para a igreja quando você vai, ele vai para o céu, porque entenda, o maior exemplo está dentro de casa. O meu ministério, pastor Fernando, não é ser pastor, o meu ministério é ser marido e ser pai, porque aquele que não governa bem a sua própria casa nem pode estar com qualquer ministério. Eu estou dizendo para você, Deus te entregou uma pessoa. Pastor, eu não sei muito bem da Bíblia. Busque, frequente a escola bíblica dominical, peça ajuda ao seu líder de homens, peça ajuda ao seu pastor, mas aprenda a trazer a presença de Deus para dentro da tua casa. Deixa eu te falar uma coisa, só para terminar a pesquisa aqui. Está aqui. Essa pesquisa anunciou que quando uma criança assume um compromisso de ir para a igreja sem os pais, 2% da família se envolve junto com a criança. Nós temos casos, uma criança foi para a igreja, foi lá para o Ebenezer Kids Show, foi para a escola dominical, foi para a atividade, e por causa da criança a família veio para a igreja. Isso acontece, gente? Sim, 2% das vezes. Quando uma mulher que é mãe assume um compromisso com a igreja, 17% da família se envolve com ela. Mas quando um homem assume o compromisso com a igreja, 93% da família cresce nos caminhos do Senhor. O pastor que falou aqui, em nome de Deus, falou sobre sacerdócio. A palavra sacerdócio no original quer dizer preencher um espaço vazio. Só que esse espaço vazio entre a minha família e Deus, ele precisa ser preenchido por um homem. Esse lugar, esse espaço vazio entre o homem e Deus, ele é ocupado por alguém que decide se posicionar e trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Por quê? Porque um preço muito grande foi pago para preencher esse espaço vazio. Eu já quero profetizar: não haverá espaços vazios entre os seus filhos e Deus, não haverá espaços vazios entre a sua esposa e Deus, não haverá espaços vazios entre você e Deus, porque Deus te levantou e levantou a mim para preencher esse espaço. Por isso, meu irmão, que o homem diante de Deus, o homem nunca é neutro. Não existe neutralidade no homem. Ou ele é uma bênção, ou ele é um B.O. Ou o homem é uma bênção no campo do espírito, ou ele é um problema. Ele nunca é neutro, porque o trato de Deus foi com o homem. Tudo que Deus criou, ele criou por meio da palavra haja. Mas o homem não. Como o homem, Deus diz: façamos. Façamos traduz a ideia de toque. O Senhor tocou. O Senhor tocou em você, e nesse momento já tem homens sendo tocados por Deus nesse lugar. Assim como Deus tocou para formar o homem, assim tem que ser a nossa relação com o cônjuge e com os filhos. A história da Bíblia, a Bíblia ela se completa, ela se explica de forma tão linda. Porque Deus, para fazer o homem entender a relação do homem com Deus, Deus disse: olha, a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele. Você foi eleito no Senhor em Cristo. Entenda algo.
Deus, para nos fazer entender, isso aqui é uma palavra especificamente para casados agora, esse parêntese, você que não é casado, eu vou orar por você, para Deus te tirar dessa vida miserável, sem mulher. Cadê os casados aí? Dá um braço de glória. Tem uns aqui que eu vi que não são casados, que vai ter que passar por um milagre para casar, mas Jesus faz milagre. Aconteceu com muita gente aqui, inclusive comigo. Mas Deus, perceba uma coisa, Deus, Ele olha para Adão e como que diz: assim como eu tirei você de mim, para você entender a minha relação contigo, eu vou tirar uma pessoa de você. Assim como eu tirei você de mim, eu te formei, eu vou fazer alguém sair de você, para você entender esta relação. Entenda o que eu estou dizendo. E quando você cuida bem da pessoa que Deus te entregou, da mulher que Deus te confiou, porque se não cuidar, 1 Pedro 3,7, nem as nossas orações sobem. 1 Pedro 3,7 diz: cuide das vossas esposas como vaso mais frágil, sendo cuidadoso com ela, para que não se interrompam as vossas orações. Ei, um homem que não cuida bem da sua casa, nem as suas orações sobem. Mas eu quero declarar: as tuas orações estão subindo, porque você está honrando o teu relacionamento. O texto que nós vamos ler, que nós lemos, diz: veja de forma prudente como você anda. Isso me faz lembrar de onde eu cresci, ali em Samambaia. Mas isso não é uma particularidade de Samambaia, não. Então, em Qualicério, nós crescemos na 413 em Samambaia. Na 413, irmão, nos anos 90 foi feita uma pesquisa que a cada 3 jovens, um virava bandido que nem os outros 2. Então pensa numa quadra complicada na 413. E do lado da 13 tinha 411. Do lado. E aí teve uma época que houve uma rixa entre as duas quadras, entre os bandidos, né? Quem era da 11 não podia pisar na 13. Isso acontece em muitos lugares. Quem era da 13 não podia passar na 11. Então quando a gente tinha que passar na 411, a gente que morava na 13, irmão, era ligado, porque a qualquer momento podia aparecer alguém jogando pedra, tacando pau. Alguém já passou por isso aqui? E detalhe, a escola era na 411. A gente, para ir para a escola, passava por uma aventura. Quando a Bíblia diz: veja prudentemente como você anda, o Senhor diz: você que é homem, não pode andar de qualquer jeito. Você que é homem tem uma forma de caminhar. Ele diz: vede prudentemente, não ande como louco, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ei, a diferença aqui na Bíblia entre o tolo e o sábio é o que ele faz com o seu tempo. E eu vim te lembrar uma coisa: Deus deu a você e a mim mais tempo de vida. Há 3 anos nós enfrentamos uma das maiores pandemias da história. Pessoas que você e eu conhecemos morreram. Quem aqui conheceu gente que morreu? Levanta a mão. Quem aqui pegou Covid? Levanta a mão. Quem aqui pegou mais de uma vez? Levanta a mão. Por acaso nós somos melhores do que alguém que morreu? Vou perguntar de novo. Por acaso nós somos melhores do que alguém que morreu? Se Deus te deu mais tempo de vida, escolha viver esse tempo para a glória de Deus. Não cometa os mesmos erros. Há pessoas aqui que fizeram um voto: Senhor, se eu viver após o Covid, eu viverei para a tua glória. A diferença do tolo para o sábio é o que ele faz com o seu tempo. E eu louvo a Deus, porque há um grupo de homens sábios aqui que poderiam passar o final de semana em casa, mas decidiram: eu vou ao acampamento de homens para valer, porque eu vou receber sabedoria de Deus para a minha história. Todos os dias nós temos escolhas a fazer, porque nós temos uma natureza. Aliás, nós temos 2 naturezas numa só. A gente canta, né? Céu e terra se encontram. Existe um lugar onde céu e terra se encontram, e é na vida de um homem de Deus, porque nós temos a natureza da terra, mas desde que o Espírito Santo nos pegou, nós temos também a natureza do céu. Todos os dias você vai escolher qual natureza você vai obedecer. Se você escolher viver pela natureza da terra, pelas coisas da terra, somente atrás de dinheiro, e tem gente que quanto mais corre atrás de dinheiro, mais o dinheiro corre nele.
só vive pela terra, só vive pelo esporte, só vive por si, pelo seu próprio corpo, pelos seus próprios interesses. Eu vim dizer uma coisa: se todos os dias você só viver pelas coisas da terra, Deus deu uma autorização para a serpente. Ele diz: do pó da terra comerás. Quem só vive pela terra viverá debaixo da opressão da serpente. Mas tem gente que, quando acorda, tem uma outra natureza e diz: eu vou viver pela natureza do céu. Ora, se a serpente ataca quem vive pela terra, quem vive pelo céu, o maligno não lhe toca. E você veio aqui porque a tua natureza do céu está cantando. Se você pode, levante a tua mão direita aí e diga palavras de adoração ao Senhor. Por pelo menos um minuto, feche os seus olhos e diga palavras de adoração. Você está escolhendo viver para a glória, viver para o louvor do Senhor. Diga que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é fiel. E isso é escolher uma vida de adoração, é viver na glória, é viver pela presença. Diga palavras de amor, diga algo que você só pode dizer para Deus e para mais ninguém. Como pastor, diga que Ele é santo, 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 poderoso, eterno, maravilhoso, bondoso, majestoso. Nós escolhemos viver pelas coisas do céu. E se você pode, vamos dar um forte aplauso ao nome do Senhor. Repindo o tempo, porque os dias são maus. Isso é princípio. O homem foi formado por Deus, deformado por suas escolhas, mas transformado por Cristo. Mas de uma coisa eu sei: independentemente de como você chegou aqui, a palavra nos promete: aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero falar hoje de um homem que fez certas escolhas, e a escolha que ele fez comprometeu toda a sua casa, comprometeu toda a sua história. Eu quero que, mesmo sentado, você abra a sua Bíblia no livro de Josué, por favor. Josué capítulo 7. Mesmo sentado, Josué capítulo 7. Livro de Josué, capítulo de número 7. Eu quero falar essa história de um homem, a partir do verso 7 também. Josué 7:7. Vai falar de um homem que fez determinadas escolhas, determinadas decisões. Eu quero meditar com você sobre essas decisões. Josué 7:7. Se você encontrou, me dá um sinal que você encontrou aí. Josué capítulo 7, a partir do verso 7, diz assim: disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará por homem por homem. Aquele que for achado com uma coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. E então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos,
e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me escondas. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, fiz assim e assim. E quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro no peso de 50 ciclos, eu os cobicei e os tomei, e estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Olha para mim, querido. Essa é uma das histórias mais tristes da Bíblia. A história de um homem que afundou a sua família por causa das suas escolhas, por causa das suas decisões. Deus havia acabado de abrir o Rio Jordão para o povo de Israel passar. E quando o povo de Israel passa, a primeira cidade a ser conquistada seria Jericó. Jericó era uma metrópole, mais de 50 mil moradores, um muro que tinha 10 metros somente de largura. Os historiadores vão dizer que cabia máquinas de guerra em cima dos muros de Jericó. Mas porque o povo andou com Deus, os muros de Jericó caíram, e Deus deu aquela cidade ao seu povo. Mas Deus havia dado a ordem: não peguem nada de Jericó. Pastor, por que Deus havia dado essa ordem? Muitos teólogos vão dizer que era porque era a primeira cidade, e tudo que é primeiro pertence ao Senhor e a mais ninguém. Deus disse: não peguem nada. Era normal, era uma regra de guerra. Se você destrói uma cidade, todos os despojos da cidade se tornam do exército vencedor. Todavia, como era a primeira cidade, Deus disse: não quero que peguem nada, e eu serei convosco. Quando saíram de Jericó, venceram uma cidade de 50 mil pessoas, uma grande metrópole, 10 metros de largura o muro. A próxima cidade, nome da cidade Ai, não tinha 3 mil moradores, cidadezinha pequena, não tinha nem muro. Josué falou: vamos mandar 3 mil homens, porque se com Jericó nós ganhamos, com 3 mil a gente resolve. Irmão, tomaram um cacete da cidade de Ai, fugiram, derrotados. Josué chega humilhado diante de Deus e diz: Senhor, nós acabamos de vencer Jericó, uma super cidade, agora a gente vai aqui num vilarejo e perde. E ele chora e diz: Senhor, o que vão dizer de nós aí fora? Que o Senhor nos atravessou o Jordão para nos abandonar. E Deus disse: levanta-te, Josué, tem coisa escondida no meio do povo de Israel, e onde tem coisa escondida não tem vitória. Onde tem coisa guardada não tem vitória. Nós que somos homens não costumamos pedir ajuda, vamos guardando coisas aqui dentro, vamos acumulando pecados, e as derrotas começam a acontecer. Coisas grandiosas já vencemos, e depois entra numa fase de derrota após derrota. A conquista não vem, porque onde tem coisa condenada, a mão de Deus não libera o seu favor. Mas você está no lugar certo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aqui um homem resolve pegar uma capa, a bênção de Deus era sobre eles, o favor de Deus era sobre eles, por causa de uma capa. O homem determina a morte de toda a sua família, a sua esposa, os seus filhos, o gado, o camelo, todos queimados por causa da decisão de um homem de viver escondendo coisas. Eu vim dizer algo: os olhos do Senhor estão por toda parte. Ninguém há que possa esconder do Senhor nada. O salmista Davi, ele disse: se suba aos céus, lá estás; se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas do amanhecer, e se eu me deter lá no confim do mar, lá no fundo do oceano, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E esse mesmo Davi, em outro salmo, diz: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se secaram, mas quando eu confessei, a tua força me renovou. E esta é a manhã
foi que levou Ezequiel no vale em sonho? Quem foi que levou? Diga Deus. Quem foi que levou Ezequiel? A Bíblia diz: o Senhor me levou em visão ao vale. Quem foi que levou? Então faltava Deus no vale? Faltava Deus no vale, gente? Não, porque se foi Deus que levou, não faltava Deus. O nosso problema não são nossos vales, é a falta de Deus. Porque se Deus estiver no vale, o sobrenatural acontece. Eu estou falando com homens aqui, preocupados com contas, preocupados com os seus vales, e eu preciso te dizer uma coisa: o problema não é o vale, é a falta da glória. Ali, Deus chega e diz: alinha. Faltava alinhamento, ossos espalhados, ossos, tudo sequíssimo, espalhado. Ele diz: alinha. Entenda uma coisa: o problema da dificuldade não é o vale, é falta de alguém que faça alinhamento. Eu vim dizer algo: experimenta alinhar a tua vida diante de Deus para tua vida. Experimenta alinhar o teu casamento, alinhar o teu jeito, alinhar as